também tem um critério sanguíneos relacionado ao filho que nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, mas que foi registrado em uma repartição brasileira ou veio residir no Brasil e, quando completou 18 anos, ele tem que fazer o quê? Tem que requerer. São os pontos importantes sobre a nacionalidade no sentido originário, a nacionalidade involuntária, ok? Vamos marcar aqui para ficar nítido na nossa cabeça. Vamos lá. Eu tenho a nacionalidade originária ou a secundária, ok? Na originária, eu sei que eu tenho ius solis como regra e ius sanguinis. Aonde que está a ius solis? Está aqui. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Aonde que está o critério, vamos mudar de cor, do ius sanguinis? O critério do ius sanguinis está aqui, ó. Deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Deixa eu fazer aqui uma coisinha para melhorar o nosso entendimento, ok? Critérios sanguíneos. Basta o pai ou a mãe estar a serviço do país no estrangeiro. A serviço da República Federativa do Brasil. É o critério ius sanguinis, ok? E eu tenho também aqui como critério ius sanguinis se registrar em repartição brasileira ou tem que requerer quando completar os 18 anos, caso venha morar no Brasil e queira ter a nacionalidade brasileira, ok? Então, são os pontos importantes. Nós falamos ainda que eu tenho o quê? O conflito de nacionalidade. Esse conflito ele é positivo ou ele é negativo. Quando que ele vai ser positivo? Quando ele tiver várias nacionalidades. Pode ser o quê? Polipátrida. Ou então quando ele tiver nenhuma nacionalidade. Aqui ele vai ser o apátrida. Ok? Essa é a primeira parte de nacionalidade que nós temos que saber. Então, domina isso no seu peito e sai jogando. Professor, não sei jogar bola, meu irmão. Aprende. Domina no peito e sai jogando. Ok? Vamos dar prosseguimento agora? Vamos falar agora da nacionalidade secundária. Agora nós vamos falar da nacionalidade secundária. Ok? Nós falamos dos brasileiros nato, agora nós vamos falar do brasileiro naturalizado. Então eu tenho a ordinária. E você que quer ser militar não é ordinário. Não é isso não, ok? É a nacionalidade ordinária. Qual é a nacionalidade ordinária? É a de língua portuguesa. Qual é o critério no caso da nacionalidade originária de língua portuguesa? Eu tenho o critério. Tem que ter uma residência no Brasil. Eu tenho que ter uma residência no Brasil por 1 ano. O que? 1 ano ininterrupto, ok? O que ele vai querer fazer na sua prova? Vai querer colocar que são 2 anos, são 3 anos, são 5 anos. Não. Se é originário de língua portuguesa, tem que ter residência por 1 ano ininterrupto, mas, ok? Mas a idoneidade moral. Então, são esses 2 critérios que tem que ter para que essas pessoas venham adquirir a nacionalidade o quê? Brasileira, processo de naturalização. E eu tenho também, sobre a nacionalidade secundária, eu tenho a extraordinária, ok? Eu tenho a extraordinária. Nesse caso da extraordinária, quando que eu vou ter? Eu vou ter quando? Mais de 15 anos ininterruptos
quando a pessoa morar aqui no Brasil mais de 15 anos, ininterruptos, e sem condenação penal. Ok? Tem que estar mais de 15 anos no Brasil de maneira ininterrupta e sem condenação penal. E ele tem que ter um outro critério, como nós sabemos, ela é voluntária. Se ela é voluntária, ele tem que fazer o quê? Ele tem que requerer. Então, lá na sua prova, ele já pode trabalhar com várias coisas aqui, ok? Primeira coisa, ele pode pegar esse 1 ano e trocar para 5, 10, 15, não. De língua portuguesa é 1 ano. Ele vai querer botar 15 para te confundir com esse 15 aqui da extraordinária. 15 é para outra nacionalidade, sem ser o português, ou de língua portuguesa, perdão, sem ser o de língua portuguesa, que é qualquer outra nacionalidade. São 15 anos ininterruptos. Então, cuidado com essa questão do tempo, do lapso temporal. E, na questão extraordinária, ele tem que requerer, bem como na questão da ordinária. Primeira pergunta que eu faço para você. Esse pedido de naturalização, o Brasil é obrigado a conceder? Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para você. No caso aqui, eu vou primeiro colocar no da língua portuguesa, ok? Nesse pedido de naturalização, nesse caso aqui da língua portuguesa, ok? O Brasil é obrigado a conceder. E aí, o que você acha? Sim ou não? O que você acha? Nesse caso aqui, o Brasil não é obrigado, ok? O Brasil não é obrigado a conceder. Aqui é o princípio da soberania. O Brasil vai conceder se ele quiser ou não. Esse aqui é no caso da ordinária, ok? No caso da ordinária. Beleza? Vamos ver agora essa mesma pergunta. Vamos ver agora essa mesma pergunta aqui, ó. No caso da extraordinária. Vamos ver essa mesma pergunta aqui. Nesse pedido, de naturalização, mesma pergunta, ok? O Brasil é obrigado a conceder? E aí, o que você acha aqui? Ah, professor, se no caso da língua portuguesa, da ordinária, mesmo o cara cumprindo o requisito, não é obrigado, aqui também não. Sim, nesse caso você errou. Aqui tem um entendimento do STF que o Brasil seria obrigado a conceder, por causa do período, já ser 15 anos, ininterruptos, não tem condenação penal. Então, nesse caso aqui, ó, o STF entendeu que o Brasil é obrigado. Então, ponto importantíssimo na sua prova. Se isso aqui cair, já derruba meio mundo e eu já trago assim para você. Primeiro lá a letra de lei. E agora nós batemos esse ponto, ok? Mais uma coisa muito importante, que isso aqui sempre pergunta em prova. Vou deixar aqui um asterisco, que é o quê? Qual é o tipo de rol
Qual é o tipo de rol no caso da naturalização secundária? Qual é o rol? Aqui é o rol. Qual é o rol? Taxativo? Estou escutando pessoas falando aí que é exemplificativo. É taxativo ou exemplificativo? E aí? Aqui é rol exemplificativo. Diferentemente no caso da originária, no caso da involuntária, que aqui o rol é o que nós vimos? Aquele aqui, ó. É rol taxativo, é só o que está na lei, só o que está na Constituição Federal. Já aqui, a Constituição, ela abrange não somente para o que está aqui, mas por uma lei, ok? Professor, aonde que isso está previsto? Vamos lá. Lá no inciso 2, na linha A, diz o seguinte: os que, na forma da lei, adquira nacionalidade brasileira. Então, é essa lei, na forma da lei, e ela pode trazer casos de questão de quê? De nacionalidade, ok? Dos brasileiros naturalizados. Então, aqui é um rol exemplificativo, ok? E aonde que eu posso ver isso? Tem no caso da... Vou até botar aqui para você, vamos lá. Eu tenho isso no caso da naturalização provisória. O Brasil tem um caso de naturalização provisória e o caso que está previsto, antigamente era previsto na lei de colação de grau, ok? Hoje não é mais, mas antes tinha a colação de grau. Era uma coisa a mais, que não está aqui especificamente na Constituição Federal, vou deixar um asterisco aqui. Hoje, a nova lei 13.455, ela mudou essa questão, ela não trouxe sobre a colação de grau. Então, é como se ela tivesse o quê? Revogado. Mas isso aqui é só para que você saiba que é um rol exemplificativo. Tem coisas em leis específicas que trazem consigo o quê? Critérios de nacionalidade. Então, esse é o ponto de nacionalidade secundária. Vamos marcar para ficar algo mais fixo na nossa cabeça? Vamos, professor. Vamos marcar. Primeiro ponto. Eu tenho a ordinária. E eu também tenho a extraordinária. Ok? Na ordinária, são os casos de língua portuguesa. Eu tenho que ter uma residência por 1 ano ininterrupto no Brasil, mais idoneidade moral. Isso aqui é acumulativo, tá? Eu não tenho que ter residência por 1 ano ininterrupto e que sou um cara que eu não tenho idoneidade moral. Tem que ser os dois, ok? Fiz uma pergunta para vocês seguinte: nesse pedido de naturalização, o Brasil é obrigado a conceder? Vocês viram que não, que é no caso da ordinária. Já no caso da extraordinária, eu vi que eu tenho que ter mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. E eu tenho que fazer o que eu tenho que requerer, é voluntária. E nós vimos que nesse pedido de naturalização, o Brasil é obrigado a conceder? Sim, o STF entende que o Brasil é obrigado a conceder. E nós vimos que o rol é um rol exemplificativo. Naturalização provisória e um exemplo antigo que tinha da colação de grau, ok? Então, esses são os pontos que nós temos da nacionalidade secundária, do naturalizado. Professor, mas é só isso que tem? Claro que não. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo.